Algo que me impactou muito vendo Lundi Martin, Lundi Martin, Sunday Morning, do Yotar Yosselani, é que ao longo da experiência de ver, e logo depois eu percebi que eu tinha visto um filme que tinha mudado completamente a minha estrutura de ver, minha estrutura mental, minha estrutura psíquica e até afetiva enquanto espectador de filmes. É como se eu estivesse ali presenciando o espetáculo de uma nova teologia assim, de cinema, mas ao mesmo tempo já bastante amadurecido no sentido de saber que não existe exatamente essa teologia de filmes e que quanto mais eu pensar, quanto mais eu entrar na ideia de uma teologia de filmes, mais eu vou me afastar do cinema. Mas enfim, talvez esse filme tenha sido a consagração da teologia não teológica, né? Assim, a ideia de que eu estava às portas de um novo sagrado da minha percepção do cinema, né? Mas que não era o sagrado antissagrado, era o sagrado que já, na verdade, sacralizava assim, a minha liberdade enquanto alguém que agora mais, né, do que antes vive o cinema, vive filmes e não fica encarcerado na história conceitual dos filmes, vamos dizer assim. Mas teve assim aquele impacto como as obras do Kaurismäki tiveram, esse deslocar-me para outro lugar da sensibilidade. E esse filme é o filme do deslocamento, né? É quase que uma partitura, uma partitura sígnica e uma partitura experimental do deslocar-se, né? Primeiro que o filme vai se deslocando dos personagens, aí vai para um, vai para outro, depois volta para o principal e vai se deslocando pelo espaço, né? Filme de 2002 e esse deslocamento ele implica uma verdadeira devoção ao lance do traveling, né? Do viajar com a câmera horizontalmente, né? E lateralmente para entender os processos da natureza, os processos humanos, e também um pouco essa sensação do videogame, mesmo do videogame jogado em PC, no computador, em 2000, 2001, 98, 97, sei lá, de você perceber assim, os bonequinhos indo para um lugar, e só que esse lugar, assim, esse cenário do jogo de computador, meio Monkey Island, alguma coisa assim, deve ser, eu não jogo mais game hoje, mas deve ser assim, esse cenário, né, ele não é só para frente, né, você bota as setas pro lado e tem mais coisa acontecendo, você vai lá, acompanha essa coisa acontecendo na seta pro lado, aí pra seta pro outro lado. Isso fica bastante cristalizado assim na cena da Asa Delta, né, que eu acho que fecha o filme, uma das que fecham o filme, e mesmo nas passagens de barquinho em Veneza, em que tem esse solo fluvial que cria essa radicalidade, né, escorregadia, essa radicalidade no movimento de escorregar, flutuar pelos lados, né, pelas artérias da cidade, lateralmente vendo as coisas, e aí você vê o que tem por cima e vê o que tem na frente, e você vai sentindo a cidade nesse movimento, que não é exatamente um movimento documental, mas ao mesmo tempo é um movimento de documentar essas paisagens, mas também de abrir o olhar para um jeito de olhar de estar de fato nessas paisagens, né? De modo assim que, nossa, é como lembrei um pouco do Mariu, do Pagnol e Marsella, né? Um pouco diferente, mas lembrei um pouco. E lembrei um pouco assim da minha infância em Santos, né? Que é uma cidade de água, de praia também. E
E foi a primeira vez, então, nesses movimentos laterais e de escorrega e de flutuação, que eu me senti meio bastante com vontade, assim, de conhecer Veneza, de ver Veneza, né? Porque geralmente eu teria um asco em relação à memória turística, memória cultural tradicional sobre essa cidade. E nesse filme eu tive essa vontade de estar lá, né? De estar lá, de viver aquilo. E o viver aquilo também não é o viver, né? Tem uma coisa interessante no filme, que você percebe que o filme é escrito, mas a escrita só se revela na filmagem mesmo, né? Assim, então, assim, por exemplo, o cara é pobre, trabalha na indústria, operário no interior da França, desiste. E aí vai ver o pai dele, que é rico, decadente, mas rico, e pega o dinheiro com o pai dele. São umas coisas engraçadas, assim, só que elas se tornam mais engraçadas. São engraçadas, até seriam engraçadas no papel, mas elas se tornam até mais engraçadas porque elas vão se revelando nesse flutuar das imagens. E de repente você é absorvido por essas pequenas verdades da vida dos personagens, desse personagem, e como elas não são faladas, não são escritas, são mostradas daquela maneira, né, que transita ali entre o absurdo e o cenograficamente elegante, né? Você vai sendo realmente transportado, digerido para esses lugares e para esses acontecimentos. Então, cada fato desses, cada acontecimento, cada traço desses que circunda a vida do personagem se torna mais e mais impressionante, espantoso, e havendo ali uma potência do riso mais engraçado também, né? Então tem essa qualidade muito especial nesse filme. E tem uma questão da sorte desse filme, né? Que é, assim, a sorte de ter sido feito exatamente no momento em que o mundo realmente muda. Alguns vão chamar de neoliberalismo ou de intensificação do neoliberalismo, mas é interessante que, vendo esse filme... Espera um minutinho só. É interessante que, vendo esse filme, porque assim, a gente tem a memória, né, a memória viva das coisas que acontecem. A gente está dentro do tempo, digamos, né? A gente está vivendo a memória e encapsulando e testemunhando aquilo que vai virar memória, e criando essas memórias, ao mesmo tempo articulando no tempo como coisas próximas que vão montando a própria destinação do humano, a própria destinação do tempo, né? Então, assim, a gente lembra mais fortemente do que era 2002, ali vendo esse filme, e a gente tem a comprovação que aí é como se a memória fosse reativada ali, né? Para quem esteve ali, para quem viveu, para quem foi, para quem esteve nos lugares, para quem lembra dos lugares, como se a memória ali tivesse confirmada, reativada, né? No sentido de nos levar para um momento exatamente anterior ao momento em que a tecnologia brutalizante e a superficialidade tecnológica brutalizante que muda as cidades, a gente vai para um momento em que isso estava prestes a acontecer, mas não acontecia ainda. Então esse filme ele também tem uma questão de sorte. Ele tá ali no testemunho direto entre uma coisa e outra, porque logo no momento seguinte a gente sabe que mudou, e aquele seria como se fosse o último testamento, a última viagem. O filme fala sobre essa viagem improvável na vida de uma pessoa, é como se fosse a última viagem a um mundo que realmente mudou, e a gente, né, aciona nossas memórias a partir desse filme enquanto grande objeto de memória, e entende que exatamente ali as coisas mudaram,
aquilo é outro mundo, é realmente outro século. É como se a gente estivesse falando. Ali a gente entende que talvez aquele século XX, aquele começo do século XXI, eles estão mais próximos do século XIX, enquanto vulto da memória, do que de nós mesmos aqui no tempo concreto do ultra-neoliberalismo. É interessante porque ele fez esse filme também com a sorte, né? Ele estava flutuando ali pelos fins de um tempo, pelos fins do tempo dele, já estava mais pro final da vida, e nessa flutuação ele nos permite também, 25 anos depois, viajar para a fronteira, né? Fazer essa travessia pelas memórias do mundo e ter uma compreensão muito aguda de que o mundo mudou ali, e é como se a gente estivesse vendo um filme do passado remoto, né? É como se a gente estivesse vendo um filme do passado remoto. Ele nos empresta, ele não pensou nisso na época, ele não calculou isso na época, mas ele nos empresta assim uma experiência de fronteira também, em que a gente é submetido, né, a esse sentimento de estar vendo a coisa exatamente no ponto em que ela se rachou, né, e em que as viagens e as coletas de registros de viagens naquele momento, sem internet, sem celular, sem Instagram, sem tirar fotos, sem nada disso, e as cidades sendo outras, né? Ele nos fornece, né, a profundidade da quebra de um tempo para outro e o registro, na verdade, de um fim de um tipo de registro. Ele está registrando o fim, o fechamento de um tipo de registro, de um tipo de olhar possível, de um tipo de viagem possível, de um tipo de visita possível. E ele nos empresta, né, essa experiência, essa sensação de estar revisitando e nos lembrando exatamente do que foi o fim de um mundo. E também é como se a gente estivesse vendo ali um álbum de fotos que não existiram, um álbum de registros de um mundo que deixou de existir exatamente ali. Teve essa sorte de se posicionar exatamente na fronteira de um tempo para outro. Então é um filme que nos faz flutuar, assim, andar de forma escorregadia pelas águas do tempo, me perdoem pela poesia, e revisitar um momento de ruptura que às vezes a gente não lembra que é de ruptura. Só que ele nos empresta isso, fornecendo pra gente uma concretude do espaço em que se deu ruptura, que é uma concretude extrema. Isso é bem bonito.